Irmãos, nós ficamos domingo passado no capítulo 5 de João. Nos versos, vamos ficar aqui olhando o médico ferido, o médico que traz as chagas, mas que pelas suas chagas ele sara as feridas dos feridos. Domingo passado nós contamos uma pequena história de um teatrólogo americano que tentou descrever o tanque de Betesda numa cena teatral, e dentro da multidão que estava ali sentada, entre aleijados, entre cegos, coxos e paralíticos, estaria um médico ferido. E o médico então diz para o anjo que movia a água: deixa eu entrar para ser curado. E o anjo então lhe responde: você não pode ser curado, porque se você for curado, quem vai se compadecer dos que estão doentes? Se você for curado, quem vai ter compaixão dos que sofrem? As tuas dores são o caminho para a cura das feridas. Então nós começamos a tratar sobre essa questão de que só pode tocar em alguém marcado por alguma tragédia quem passou por algo semelhante, quem foi agredido, tocado. Lógico, a Bíblia diz que o Deus das misericórdias, Ele nos consola com todas as suas consolações, para que nós, ao sermos consolados, possamos consolar os que são afligidos nas suas diversas aflições. Uma vez eu fui fazer uma visita a uma pessoa que tinha ficado paralítica. E eu pedi à irmã Anésia Cabuchaim para ir comigo. Não para ser meu guarda-costa, mas que ela tem muito mais autoridade para falar do aspecto da paralisia, ela que vive numa cadeira de rodas. É muito mais fácil você que já passou pelo luto, pela dor da perda, poder chegar perto de alguém que está enlutado. Deus podia fazer tudo lá de cima, sem a encarnação. Ele tem todo o poder. Mas a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele teve que se encarnar para poder entrar no nosso problema. Um Deus distante não vai resolver a nossa angústia. Quem é você? Que autoridade você tem? Anteontem eu fiz 2 casamentos, participei de 2 casamentos esse final de semana, sexta e sábado. E uma médica que estava num dos casamentos falou comigo, disse:
Pastor, eu fui muito tocada com as palavras que foram ditas aqui, porque o senhor falou com autoridade. Eu digo, eu sou casado. Eu sei das dores do casamento. É difícil para um companheiro celibatário falar de uma relação que ele não tem os seus relacionamentos mais íntimos. É difícil. Eu não estou dizendo que não é possível, mas é muito mais difícil você falar das crises de um relacionamento sem este dia a dia da luta de cada um de nós. Então nós vamos ler João capítulo 5, versículos de 1 até o verso 18. Eu só um pouquinho mais assim Este é o segundo ano do ministério de Jesus. É a segunda Páscoa que ele passa em Jerusalém. Ele está na cidade onde é o fulcro da revelação de Deus. Talvez essa palavra não seja boa. Vamos ver o que eu acho que é a palavra. É o umbigo da revelação de Deus para o mundo. Jerusalém. Existe lá em Jerusalém, existe hospitais para a síndrome hierosopolitana. O que é isto? A síndrome da cidade sagrada. Tem muito turista que chega lá e enlouquece. Ele vira Davi, outras viram Berseba, uns viram João Batista, e tem que ser internados em hospitais especializados. Pelo menos umas 500 pessoas, de 500 a 1.000 pessoas por ano, pelos milhões de pessoas que vão lá, entram na síndrome do sagrado. Enlouquece. A emoção é tão grande, eles têm que tratar as pessoas no hospital especializado para isso. Quando eu cheguei lá, eu tive uma síndrome. A síndrome do maior pecador aceito pela graça de Deus. E foi exatamente no lugar onde se diz que Jesus Cristo esteve sepultado e ressuscitou. Foi uma fúria. Quase enlouqueço. De tanta alegria, porque está escrito, ele não está aqui, mas ressuscitou. Puxa, isso mexeu comigo. Eu chorei como um bezerro desmamado. Ele vive. O meu Deus. De osso, ele só entende isso. Eu te ouço, meu filho. Mas os ossos dele não ficaram lá. E ali foi um momento quase enlouquecedor. Por isso, é o centro de toda a revelação de Deus, aquela cidade. Ela pertencia aos jebuseus. E isso tem toda um significado da revelação de Deus para o seu povo. Então, Jesus estava na segunda Páscoa, como um bom judeu, indo ao templo. Antes de ir ao templo, ele foi ao hospital. Ele foi para o tanque, para o lago da misericórdia. Então vamos ler esse texto lindíssimo. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existe
junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Pai, assim como o Senhor tirou as escamas dos olhos de Paulo, para que ele pudesse ver, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos. Nós ficamos muito no pé da letra. E a letra, tu sabes e tens dito que ela mata, mas que o teu Espírito é que vivifica. Concede que os nossos espíritos toquem na realidade espiritual desta palavra. Que o Senhor fale conosco esta noite. Que haja salvação, edificação e cura naqueles que precisam do teu toque. Nós clamamos ao Senhor, que o teu Filho Jesus seja glorificado. Amém. Nós te bendizemos no nome dele. Amém. Do Evangelho de João, esse é o terceiro milagre, terceiro sinal. O Evangelho de João compõe-se de 8 sinais, sendo 7 antes da ressurreição e 1 depois da ressurreição. Antes da ressurreição, a palavra de Deus diz assim: estes, porém, estes sinais. Ele diz assim que Jesus fez, vamos lá um texto, vamos para João capítulo 20, verso 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Fez Jesus muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. João vai dizer posteriormente que se os feitos de Jesus fossem escritos todos, as bibliotecas do mundo não iriam caber. Isso dentro do contexto da época. Mas também dentro do contexto da história da igreja. Porque ele não só fez como continua fazendo. Ele é o Deus ontem, hoje e para sempre. Ele não foi retido pela morte. Mas João usa 7 sinais ou 7 milagres com especial convicção de revelar que Jesus é o Cristo. 4 deles foram realizados na Galileia e 3 deles foram realizados na Judéia. Estes sinais da Judéia ninguém relata senão João. Aliás, os 7 sinais, ou os 8 sinais, 7 só João relata. Só um dos sinais é relatado por todos os outros evangelistas, que é a multiplicação dos pães para o povo judeu. Porque Jesus teve 2 multiplicações. Uma que foi feita para o povo judeu e a outra que foi feita para as nações do outro lado do Jordão. Na primeira, sobraram 12 cestos, porque eram 12 as tribos de Israel. Na segunda, sobraram 7 cestos, porque eram 7 as nações. O que a Bíblia está dizendo, que Jesus tem sempre algo a sobrar, para preencher as necessidades das pessoas. Hoje pela manhã, na hora da ceia, eu fui pegar o meu cálice. O Sérgio Germanovic, que estava servindo, e eu fui pegar o meu cálice e vi que tinha um abaixo do meio. E tinha um mais cheio. Digo, eu quero esse cheio. Se tivesse um mais cheio, eu ia pegar aquele mais cheio. Por que essa mania de cheio? Porque eu quero da plenitude do Senhor. Aquele lá estava meio vaziozinho. Eu disse, não quero esse aqui por metade. Porque o meu Senhor não deixa ninguém com carência, com necessidade. Ele tem fartura. O pastor Humberto hoje citou o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Esse nada me faltará é que Ele não me deixa faltar nada. Porque Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Este sinal, os 7 sinais têm palavras específicas. O primeiro sinal é a boda de Caná, na Galileia. Estava um casamento, processando o casamento, é lugar onde tem necessidade de alegria. Acabou o vinho, Maria diz, ó, não tem mais vinho. Chega Jesus e diz, o que eu tenho a ver com esse negócio? Ela diz, faça tudo o que ele manda, encha de água as talhas e encheram até a boca. Olha lá, encheu até a boca. Se não tivesse enchido até a boca, tinha tido um prejuízo, faltava 1 litro, 2 litros, 3 litros de vinho, e iria faltar na festa. Ele encheu até a plenitude, e ele diz, agora tirem. Eles tiraram a água, eles puseram água, tiraram água, levaram água. No meio do caminho, a água virou vinho. Assim diz o texto. Eles puseram água e eles tiraram água. Mas quando o mestre da cerimônia bebeu, era o melhor vinho. Segundo o meu amigo Riolando, que está aqui, um pesquisador bíblico muito sério,
Ele me falou que a uva de Israel naquela época era Shiraz. Não havia outra cepa. Mas a cepa daquele vinho não é Shiraz. A cepa daquele vinho é Javé. E você vai ver que é um outro. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Era uma videira que deu um vinho da primeira qualidade. O primeiro vinho está falando da palavra de Deus. Fazei tudo quanto ele vos disser. Primeiro milagre. Segundo milagre foi a cura de um oficial do rei, que o filho ficou doente em Cafarnaum, e ele correu para Jesus em Caná e pediu que Jesus fosse lá impor as mãos no filho dele para curar. E Jesus disse: se você não vir sinais e prodígios, você não vai crer. É assim que você vive por evidências. O homem diz para Jesus: vai logo antes que meu filho morra. E Jesus faz uma das coisas que raramente ele faz. Ele não vai. Ele diz: vai você, o teu filho vive. E a Bíblia usa uma palavra muito simples. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Só que quando você vai ler o texto, você descobre que ele não partiu no mesmo dia. Porque ele só vai chegar lá no outro dia. Mas quem vem buscar remédio volta em cima do rastro. Só que o homem creu. E quando você crê, você descansa. E ele não voltou. Ele só voltou no outro dia. Tanto é que os empregados dele já estavam a caminho a buscar o homem. O que foi? E ele disse: eu acho, aí eu tenho o direito de fazer minhas imaginações santificadas. A minha imaginação é que ele foi para a casa do amigo deles. Eu dou o nome de Simão, pode ser Ivan, mais moderno, judeu moderno. E vai na casa dele e chegou lá, disse: vamos comer uma peixada com vinho aqui. Não voltou em cima do rastro. E dormiu lá. E só no outro dia ele volta. Por quê? Porque quem crê descansa. Não fica vexado. Não fica mais agoniado. Creu. E no outro dia os empregados estavam vindo, os servos dele, e perguntou-se: quando foi que ele ficou bom? Aí eles disseram: ontem por volta da 1h da tarde. A hora sétima. É? Sétima? 1h da tarde. Ele que tinha uma biga, ou um cavalo, ou um camelo, teria voltado logo. Mas não voltou, só voltou no outro dia. Ficou descansando. Aí veio o terceiro milagre, que é este sinal extraordinário no dia da Páscoa. Esse sinal lá anterior foi 1 ano antes. João não dá tempo para a gente nem respirar, ele já vai botando 1 ano depois. Ele saltou um bocado de coisa. Ele não estava querendo mostrar como Mateus, como Lucas, como Marcos, certas evidências. Ele saltou logo já, vai lá para o 2º ano. E Jesus está chegando em Jerusalém e vai direto para Betesda. E chega lá, há uma multidão. Os comentaristas contam que em cada alpendre haviam 5 alpendres. E esses alpendres eram relativamente grandes, maiores do que esse templo. Cabia bastante gente deitada em pé, esperando um movimento das águas. A água movia quando movia, o primeiro que chegasse. Até nós falamos domingo passado que aquele paralítico era o Rubinho, pé de chinelo. Ele não ia chegar nunca. Primeiro. Que o primeiro que chegava lá era curado. Ninguém sabe qual era o fenômeno. Ninguém explica. Alguns, como Matthew Henry, acha que porque o Messias estava na terra, todos os movimentos da terra estavam apontando para ele. Estavam dizendo: olha,
Ah, Salvador na terra, habemos Salvatore, não habemos Papa, mas temos um Salvador aqui conosco. E a natureza, os demônios estavam todos enfurecidos. Nunca vi tanto demônio na Bíblia como na presença de Jesus aqui na terra. Demônio para tudo quanto era canto. Você repara que o Velho Testamento fala pouco de demônio. Mas o Novo Testamento, os evangelhos, é assim, pululando. Espíritos de vários tipos. Olha, chegou na terra, temos que fazer serviço, temos que dar serviço. E Jesus olha no meio daquela multidão, num daqueles alpendres, um homem que está ali há 38 anos. Que coisa. Compaixão é o que faz uma pessoa sentir dor quando o outro é ferido. Compadecer é padecer junto ao que padece. Complacência é apatia diante da autossatisfação. O médico ferido é o que se compadece com misericórdia, com clemência, com misericórdia. Eu vou fazer um pequeno hiato aqui. Você conhece a história do seu irmão que está do lado? Ou do outro? Ou do outro? Você conhece a história dele? Você sabe qual é o background dessa pessoa? Você sabe o que está por trás dessa história? Nós julgamos muito as pessoas pelas aparências, mas nós não sabemos dos traumas, das rejeições, dos desprezos, do que está na vida daquela pessoa. Nós não olhamos isto. Nós olhamos o comportamento. E o comportamento, muitas vezes, reflete a dor da alma. Mas Jesus conhece. Ele vai fundo. Ele não rejeita ninguém. Porque ele vai além da conduta. Ele vai atrás dos sinais, das dores que estão na alma daquela pessoa. Ele vai lá, no ventre da mãe. Ele vai lá, na terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E vai quebrar toda a maldição da lei. Meu Deus! Que Deus é este que se importa com paralítico? Que ao invés de chegar em Jerusalém e ir para a casa de Herodes, vai para um hospital. Fazer o quê? Conhecer a história de um homem que está marcada pelo pecado. E ele chega ali para enxergar aquele paralítico. Foi Jesus quem viu o paralítico entrevado na sua cama. Não foi o paralítico que o viu. Ele jazia ali sem esperança, largado há 38 anos. Não está à toa esse texto aqui, 38 anos. Foi Ricardo que me pegou essa semana para me ajudar a ver. E eu gastei um tempo para ir ver o que eram esses 38 anos. Por que não era 35, nem 34, nem 33, nem 44? Como minha preferência bíblica é ver o que a Bíblia diz em todos os seus aspectos, só existe 2 vezes na Bíblia que aparece esse número 38 anos. E é muito interessante. Muito interessante. 38 anos que ele estava ali. E Jesus o viu em meio à multidão. Mas ele não via Jesus como Messias, como médico ferido, curando as enfermidades de sua alma. Ele estava cego, como cego estão todos aqueles que não veem a graça plena de Deus. Jesus sempre vê as multidões.
Ele sempre vê as multidões. Marcos capítulo 6, versículo 34. Marcos 6, 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, quando desceu do barco, ele viu uma multidão e compadeceu-se daquele povo todo. Só se compadece quem padece, quem tem compaixão. Preste bem atenção que Jesus não veio buscar nada das multidões, ele veio dar às multidões. Mas mais do que a multidão, ele via pessoas, individualmente. Ele vê o nanico do Zaqueu com um complexo de inferioridade em cima de uma árvore, usando aquela árvore como trampolim para se projetar. Zaqueu tem muitos adeptos, desde Luís XV com os seus tamancos, desde aqueles que usam os seus títulos de doutor para chamar a atenção, desde aqueles que usam suas projeções de dinheiro, usando coisas para poder dizer, eu sou alguém. Essas pessoas sofrem de uma fome de significado profunda e precisam ansiosamente de alguém que as aceite. E só quem pode aceitar o homem na sua indignidade profunda é o Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 19, versículo 5, nós vemos Jesus olhando para Zaqueu, chamando pelo nome, um sujeito que para ele era anônimo, desconhecido, mas ele estava dizendo coisas que me chamam muita atenção. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus vinha no meio de uma multidão. Segundo os intérpretes mais afamados da Bíblia, dizem que essa multidão devia ter de 15 a 20 mil pessoas. Estavam com ele e a rodear. Uma coisa que pastor e padre gosta de multidão. Não estou dizendo que Jesus não goste de multidão. Ele gosta de multidão, mas ele gosta mais de pessoa do que de multidão. Porque a multidão é feita de pessoas, e é preciso tirar essas pessoas da multidão, porque na multidão nós criamos uma coisa que se chama sintalidade. O que é sintalidade? É uma personalidade coletiva que nos faz não ter cara. Você não vai ver uma pessoa dançando na rua sozinha, mas você vê no carnaval as pessoas pulando juntas, porque elas estão dentro da sintalidade. O aluno sozinho, fora da classe, é uma coisa. Dentro da classe, ele vira outra coisa. Não é, professora? Então, as mestras. Ele toma uma outra dimensão. E Jesus via a multidão, mas do meio da multidão, ele retirava aquele que, por alguma razão, queria conhecê-lo. E este era um homem de postura pequena. Por que a Bíblia vai dizer logo essas coisas? É o sentimento de inferioridade que ela está tratando ali? É a necessidade de projeção? E que ele subiu naquela árvore e Jesus chega ali e diz: desce, Zaqueu. Me convém estar contigo na tua casa.
Deixar uma multidão por causa de um homem só. Ele deixou o céu por sua causa e por minha causa. Ele deixou o céu por causa daquele paralítico de Betesda. Os seus olhos estão focados em cima de você, meu irmão. Da sua doença, da minha doença. Ele não nos vê como multidão, ele nos vê como pessoa. O que eu lamento profundamente é que eu não tenho esse sentimento. Eu vejo mais a organização do que o organismo. Jesus via gente, se compadecia de gente, tocava em gente. Este aqui é uma beleza de lugar, é um lugar que Deus tem dado para a gente reunir. Mas isso aqui vai passar, isso um dia vai pegar fogo, vai acabar tudo. Mas as pessoas que forem ganhas para o reino de Deus, essas pessoas vão para lá. E estas são as pessoas que Deus ama. Estas são as pessoas que Ele chama de tesouro. Muitas vezes, para preocupação com banco, com sistema, nós ferimos gente que Deus ama. Gente que Deus ama. Quando eu vejo Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e depois diz assim, não ameis o mundo. Que mundo é esse que Deus ama e que eu não posso amar? O mundo que Deus ama é o mundo imundo das pessoas imundas, mas que Ele ama. Mas Ele não quer que nós amemos o sistema que governa esse mundo. Mas Ele ama as pessoas, se interessa por pessoas. Vamos ver João capítulo 9, versículo 1. Quando Jesus vê um cego que não pode vê-lo. Esse não podia ver. O Zaqueu queria ver Jesus. Mas este cego, coitado, era cego de nascença. Não conseguia vê-lo. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Quem viu? O homem viu a Jesus ou Jesus que viu o homem? Ele não podia ver, gente. E você que é cego, e você que nasceu cego espiritualmente, porque ele veio buscar os cegos. Espiritualmente nós estávamos mortos, nós não podíamos enxergá-lo. Foi ele que nos enxergou, foi ele que nos achou, foi ele que veio nos buscar. Foi ele que nos viu. E ele viu você numa esquina. Como ele disse para Natanael, eu te vi debaixo da figueira antes que tu me visses. Eu te vi dentro de Israel, a figueira. E você não podia me ver, mas eu estava te vendo, israelita, que não tem dolo. Mas ele veio salvar o que não tinha dolo e o que tinha dolo. Porque a salvação não é salvação só do bom pecado, é também do mau pecado, é do bom pecado. Tem pecado bom? Tem. Quando você faz uma bondade para fazer o seu ego crescer, isso é um pecado bom. Mas é pecado. Quando eu faço, é pecado. Quando eu canto um hino para me aparecer, como diz o amigo, para me aparecer, isto é pecado. E assim por diante. Jesus viu. Jesus vê você e eu nas nossas dores mais profundas e se compadece.
Eu não olho para Jesus com a vara. Ele está com a vara só, ele usou a vara 2 vezes, no começo do ministério dele e no fim do ministério dele, para expulsar da casa do pai dele os vendilhões. 2 vezes ele pegou a vara. E diz: cai fora daqui, corja, de ladrões e salteadores. Vocês estão vendendo a fé. E botou para correr. E eu posso imaginar o seguinte: Jesus não era nenhum atleta. A figura que nós temos observado biblicamente dele é que ele não causava frisson? Frisson, que é a palavra? Aquelas... Não causava furor onde ele andava. Ele era... Para ser traído, precisou de um beijo de senha. Era uma figura terra a terra. Tão rés do chão como qualquer um de nós. Mas o camarada tinha uma autoridade que quando ele pegou no chicote, no azorrague, e virou as mesas, ninguém teve autoridade de enfrentá-lo. E certamente, mexer no bolso de judeu causa problema. Mas eles sabiam com quem estavam mexendo. Eles não foram enfrentá-lo. No meio da multidão de Nazaré, Nazaré 2 vezes também fez mal a Jesus, não querendo Jesus. Ele era de lá. Não há profeta que vale a pena na sua terra. E pegaram ele para jogar de cima do morro, ele passou no meio deles. E eles não lhe tocaram. Que poder ele tinha? Não era nenhum poder fora do mundo, porque ele estava aqui na terra como homem. Era o poder da autoridade moral e espiritual de um homem sem pecado. É mais ou menos parecido com Salomão Ginsberg. Eu estou falando agora de um velho pastor batista que viveu aqui no Brasil nas décadas de 10 e 20, morreu pelos anos de 30, e andando pelo interior do estado de Pernambuco, haviam contratado um jagunço para matá-lo, e o jagunço se postou numa determinada curva, todo vestido a caráter, com suas armas atravessadas e punhais, e sua espingarda ou rifle, e Salomão Ginsberg montado na sua mula, ia viajando. Quando o homem chegou perto, e Salomão Ginsberg disse: bom dia, meu amigo. Foi embora. De noite, no culto, na casa de uma irmã simples daquele estado, chega o jagunço. Todo mundo tremeu porque é acostumado a ser contratado para matar. E disse: quero conversar com aquele homem. Já os irmãos ficaram preocupados. Ele disse, Salomão Ginsberg disse: deixa eu falar com ele. Ele também é amado por Deus. E quando chegou lá, o homem olhou para ele e disse assim: por que o senhor me chamou de meu amigo? Disse: porque você não é meu inimigo. Mas eu fui contratado para matá-lo. Ele disse: mas Jesus já foi contratado para tirar a sua vida lá na cruz e lhe dar uma nova vida e um novo coração. E pregou o evangelho para aquele jagunço que se foi convertido. Que autoridade é esta? Não é a autoridade da argumentação, é da vida de Cristo que está nele. É o poder da vida de Cristo. Ali estava Jesus olhando e se compadecendo. E compadecendo dos feridos, dos sofridos, como você e eu. Gente, como é que eu tenho que caminhar? Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte: queres ser? Nós falamos no domingo passado que essa pergunta parece uma pergunta idiota, sem propósito, uma pergunta sem razão. O homem está há 38 anos ali,
E ele chega e diz: queres ser curado? É sem razão? Não. Por que não? Porque aqui dentro desse auditório tem gente doente que não quer ser curada. Como eu estava há 2 semanas atrás. Filhinho, queres ser curado? Lá em Mauá da Serra. Você quer ser curado do seu sentimento de inferioridade, do seu vitimismo, da sua sensação de ser retido numa cadeia invisível de amargura? Você quer ser curado? Lembre-se que Jesus não é ladrão. O ladrão usa pé de cabra. Ele entra pela porta. Ele não vai forçar você. Quer ser curado? O nosso personagem deu uma série de respostas. Ele disse: ninguém se importa comigo, eu estou aqui. É sempre assim. Nós criamos os nossos álibis, nós dizemos uma porção de coisa, mas Deus já começou a mexer com gente aqui. E domingo à noite, um amado chegou, já me passou no telefone, dizendo: eu quero ser curado. Mais outro na semana e disse: Deus me tocou e eu quero ser curado. E mais outro disse: Glênio, eu quero ser curado. E eu disse: pois toma tua leito, levanta e anda. Ou levanta, toma o teu leito e anda. Essa é a ordem de Jesus. Jesus tocava nas pessoas, mas nesse ele não tocou. Porque ali era o poder da palavra, e aqui está uma coisa chamada graça. É a graça que acha o desgraçado, é a graça que levanta o desgraçado, é a graça que sustenta o desgraçado, é a graça que faz o desgraçado ser engraçado. Esta é a obra da graça. Querem ser curado? Bem, você sabe, eu sou vítima. Eu fui rejeitado na minha infância. Não estou perguntando, ele não entrou no mérito da questão, ele disse: levanta. Eu quero ser curado, e nem sabe de uma coisa, eu sou de família pobre e sofri muita necessidade e tenho que viver sempre chamando atenção. Querem ser curado? Não, eu sou de uma família que tinha muitos filhos e eu lá no meio, ninguém se importava por mim. Querem ser curado? Cara, para de dar respostas tolas. Levanta. Toma o teu leito. Anda. Só que o problema é no sábado. Aí mexeram na casa de Maribondo. Você se lembra que eu falei na vez passada? Que Édipo foi abandonado pelos pais. Laios e Jocasta amarraram o pobrezinho do menino num poste para a fera comer. Porque um oráculo tinha dito que ele ia matar o pai e ia casar com a mãe. E para fugir da dor, esse é o problema nosso. Nós queremos fugir da dor. Mas a dor é o caminho que vai nos tratar. Domingo passado eu falava de um casal que estava aqui, e esta semana, segunda-feira, a Renata teve uma rotura da bolsa, e depois cirurgia, e a criança nasceu, e a criança faleceu, e o Elinho está aqui. Sexta-feira nós estivemos lá, sepultando a criança. Tem dor, tem dor. A dor nos sufoca, sufoca. Mas é na dor que Deus nos trata. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a tua vara, como é que se consola com vara? E o teu cajado me consolam.
Consolar com o cajado, tudo bem, porque quando eu caio dentro do buraco, ele mete a volta do cajado e me tira de dentro. Mas com a vara, com o cacete, consolar com o cacete, muitas vezes Deus nos consola na dor. Nós precisamos ser curados, meus irmãos. Nós temos uma comunidade doente, nós temos uma sociedade doente, nós temos uma multidão doente e Jesus está olhando para você agora. Especialmente para você, paralítico, que não consegue andar. Não estou dizendo que você não ande fisicamente, você anda. Emocionalmente é que você é paralítico. Você não consegue se dirigir ao outro para dar um abraço, um afeto, um toque. Isso às vezes no casal do lado, mulher, marido e mulher. Que apenas se trombam e se usam como se fossem coisas. Querem ser curado? O pobre do Édipo foi acolhido por um pastor que levou e deu a uma família, e depois ele vai e encontra o pai numa encruzilhada da vida qualquer, mata o pai e acaba casando com Jocasta, e quando ele sabe, cega-se e volta para a montanha onde ele foi apanhado, e você não sabe que essa montanha é o lugar onde nós construímos, na nossa cegueira, a nossa vitimização. Foi aí que Freud tratou com grande precisão o problema edipiano que existe entre a mãe e o filhinho, e que Jesus tratou muito bem, dizendo que a guerra que existe é entre a sogra e a nora, não é entre a sogra e o genro. São os edipianos. Se cura isso com uma boa pia, cheia de louça para lavar. Se é de piar, é de piano, é de pia cheia que você vai ser curado. Para de ser vítima e de ser chamador de atenção. Mas eu vou um pouquinho mais longe, amados. Já falei de você, que você me pegou essa semana com Deuteronômio 2,14. O Ricardo chegou para mim e disse, veja isso aqui. Vamos lá, Deuteronômio 2,14. Talvez este texto foi me chamar muito e me chamou muita atenção. E ele talvez explique bem o que Jesus estava procurando naqueles 38 anos. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Aí eu disse, Senhor, por que o Senhor está mexendo com isso comigo aqui? O povo de Israel saiu lá do Egito, lá de Gósen, lá das margens de Ramsés, e viajou até Cádiz Barneia, ou Zim, no deserto de Zim. Viajou 2 anos. Parou 32 vezes. E chegou aqui, nesse local. Na beira de Israel. Está aqui Zim, está aqui Cádiz Barneia, ali está o Golfo de Acabá. Era só acabar a história. Estava pronto. Dali do outro lado. Estava em Israel. Mas tinha Moabe de um lado. Tinha os Amonitas do outro. Tinha os Amalequitas do outro. E nós vamos estudar tudo isto, porque aqui está toda a nossa luta da carne. E quem diz? Vai lá, manda os espias espiar a terra. 10. De 12 espias, 10
Não tem jeito, não tem jeito. Incredulidade. Não tem jeito. Não tem solução. Os muros são altos, lá tem gigante, as coisas lá são difíceis, não dá para a gente vencer. As dificuldades são tremendas. Não tem solução. Não dá para a gente resolver essa questão. Caleb e Josué chegam para Moisés e dizem, mas nosso Deus é maior. Mas os 10 contaminaram o povo e o povo acreditou na palavra dos 10 e não dos 2. Como sempre é assim. Nós temos uma maldita maioria que chama, mas fulano disseram, mas fulano eram mentirosos. Porque eles estavam vendo os problemas e não o Deus dos problemas. Aí Deus disse, pois vocês não vão andar mais, vão ficar paralíticos. 38 anos para andar, para atravessar o Golfo de Acaba. Chegar na terra. Para acabar essa história, ficaram rodeando. Paralítico. – 42 são as paragens. 32 em 2 anos. 10 em 38 anos. O que foi que Israel ficou? Paralítico. O que fez a paralisia de Israel? Incredulidade. O que fez aquele paralítico ficar paralítico? Presta atenção. Jesus se encontra com ele no templo. Vocês lembram lá no texto? Vamos lá para o versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, queridos irmãos. Aquele cego de nascença perguntaram para ele, quem pecou, ele ou os pais dele para que nascesse cego? E Jesus disse, nem ele e nem os pais, para que se cumpra a glória de Deus. Nem todo sofrimento, nem toda doença é consequência de pecado, mas aqui era. E qual era o problema desse homem de ter ficado 38 anos paralítico? Pecado. E qual é o pecado que impede as pessoas de andarem? Incredulidade. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, em Cristo. Quem foi que mandou que o povo passasse e fosse para a terra prometida? Javé Elohim. Quem é Javé Elohim no Velho Testamento? É Jesus. Não crê em Jesus, paralisa. Fica paralítico. Não anda. Por que Jesus não foi procurar um com 35 anos? Porque 38 anos estava apontando para a sua nação, que havia ficado paralítica no deserto, por incredulidade diante da sua palavra. A palavra que Moisés usa aqui em Números capítulo 33, verso 36. Aliás, Números 14, 41, por favor. Esse texto era para explicar outra coisa. Números 14, 41. É o inverso. Porém, Moisés respondeu, por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Olha só, porque transgredis a ordem, o mandado do Senhor, isto fará de vocês paralítico.
A palavra prosperar no hebraico é não vão continuar andando. Não vão poder andar. Não vão prosperar. Vão ficar aí, na cama. 38 anos. Dormindo e acordando. Amarrados por uma incredulidade que não lhe permite andar. O entrevado do capítulo 5 de João achava-se paralítico por causa do pecado. O que é que pode ser pior do que 38 anos de prisão, de cadeia? Só a eternidade na cadeia do inferno. Para que não te aconteça coisa pior. Não pode existir mais do que 38 anos o sujeito preso. Preso com preconceito, preso por ressentimentos, presos por amargura, presos por ódio, presos por desprezo. Vão ficar presos, mas podem ser libertos. Agora, meu filho, se você não crê na suficiência de Cristo, que Cristo é aquele que morreu, aquela morte não era dele, de quem era aquela morte? E você tem que crer nessa morte como sua. Ou então você vai pro tacho. Quem é que diz isso? Quem diz isso são as Escrituras. Quem crê em mim tem a vida eterna. E quem não crê já está condenado. Condenado a quê? A prisões eternas. Eu não estou falando de religião cristã. Eu estou falando da suficiência de Jesus Cristo. Que naquela cruz, quando ele abriu os seus braços, ele estava nos atraindo para que nós ficássemos nele. Naquela cruz, braços estendidos, ficaram pregados para que eu pudesse estar pregado com ele. Agora, queridos, presta atenção. Quem passa pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem. Não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Isto é poeta que sabe o que diz. Francisco Otaviano de Almeida Rosa. Era no tempo que poesia era poesia. 1825 a 1889. Eu tive caçando homens que sofreram neste mundo e achei um bocado deles aqui. De Colombo, que descobriu a América, até John Bunyan. Olha, é um mundo de gente sofrendo. Mas aqueles que se enclausuraram no sofrimento acabaram morrendo nas suas dores e murmurando. Você encontra um homem que anda com Deus e um homem que tem uma religião. Qual é a diferença? O que anda com Deus, ele louva. O outro murmura, reclama. O velho mestre pediu a um jovem triste, acabrunhado, sorumbático, o velho mestre pediu àquele jovem que colocasse uma mão cheia de sal num copo d'água, mexesse e bebesse. Qual é o gosto? Indagou o mestre. Horrível, disse o aprendiz. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. Os dois andaram em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. Então o velho disse: beba um pouco dessa água.
Enquanto a água escorria pelo queixo do jovem, o mestre inquiriu: qual é o gosto? Bom, respondeu o rapaz. Você sente gosto do sal? Investigou o mestre. Não, disse o jovem. O mestre então sentou-se ao seu lado, pegou a sua mão e pacientemente disse: a dor na vida de cada pessoa não muda. Ela é a mesma. Mas o sabor da dor depende do lugar onde a colocamos. Enquanto você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é alargar o sentido das coisas. Deixe de ser copo e torne-se um lago. Cristo é o lago que preenche toda a dor de todas as pessoas. Eu estou com dor, joga nele. Ele é o homem de dores experimentado do sofrer. Mas ficar como vítima, me abandonou, meu marido me abandonou, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, não sei quem me abandonou. É? Fica gemendo, cantando desse coral. Levanta, toma o teu leito. É ele que levanta. A Cota estava outro dia me falando sobre o nacar. Como é que forma uma pérola? Como é que se forma uma pérola? É uma peça de grande preço. Como é que ela se forma? Um grãozinho de areia, uma substância penetra ali naquele corpo muito sensível da ostra. E ali na capa que ela tem, aquele nacar começa a produzir uma cobertura e depois de algum tempo forma-se uma pérola. O que é a pérola? É uma ferida cicatrizada. É a dor recoberta por uma beleza incalculável. Quer ser curado? Você tem dor? Você vai sair daqui agora gemendo? Vai? Quer ser curado? Por favor, não fica botando a culpa para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para o seu avô, bisavô, trisavô, tetravô, pentavô. Não entre nessa bobagem não, porque você vai ficar refém da sua memória amargurada. Levanta, toma o teu leito e vai embora. Nós vimos no domingo passado que o milagre acontece num sábado, porque Jesus estava quebrando o velho paradigma da religião farisaica das aparências. O Senhor tinha preferência por fazer seus milagres sempre no dia de sábado. Parece que ele... Por que não faz na segunda, na terça, na quarta? Não no sábado. O senhor não tem mais o que fazer? Eles disseram isso para Jesus. Quer ver? Você repara aqui. Repara em João 5,14. Não, acho que não é esse o texto. É quando eles dizem... É 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Não, agora lê o 9,14. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Agora lê Lucas 13,14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados,
e não no sábado. Ele vai curar no outro sábado, então vem nos outros dias. Mas Jesus implicava e dizia, é no sábado que eu quero. Por que Jesus fazia isso? Mas isso não era uma lei? Era. E o que ele estava fazendo? Desconstruindo. Porque a graça completa totalmente o que a lei não pode dar a nós. Jesus não é legalista. Jesus ama pessoas. E pessoas precisam ser salvas e libertas. Para depois dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E só pode fazer isso quem é livre. Quem for liberto. Caso contrário, pô. E agora só para terminar, meu irmãozinho. Depois da cura, Jesus se ausentou. Ele não quer ser um espetáculo público. No grego, a palavra ekneu literalmente significa inclinar a cabeça para o lado, assim como quem... esquivar-se, ocultar-se dos olhares curiosos, ficar fora do foco dos holofotes da câmara. Na verdadeira arquitetura, na arquitetura genuína, os pilares ficam embutidos nas paredes. Você olha para a parede, onde é que estão os pilares? Estão embutidos. Isso não é boa arquitetura. Onde é que estão os pilares? Ninguém sabe. Não é assim, seu Carlos? É engenheiro? Agora eu que pergunto para você, quem gosta de espetáculo, que chama a atenção, vem para cá que nós estamos curando. Não é o poder de Cristo. Jesus se ausenta, ele sai dos olhos. A minha pergunta de novo é, queres ser curado? Queres? Levanta, toma o teu leito e anda. Há uma multidão resignada de enfermos que não quer ser curada. Eu gosto do método que aqui existe, do grupo que dá atendimento aqui na igreja. Eles fazem um trabalho bem interessante. E é o seguinte, você vai ter alta. Chega um tempo, se vira, meu caro. Ficar aí a vida toda nutrindo doença iatrogenicamente. O que é isto? O médico que gera doença no doente. Você conhece a história do médico que o filho foi estudar e depois o filho voltou para lá, o médico foi de viagem, que agora o filho tinha voltado e agora era médico lá, e o pai resolveu fazer uma viagem de 3 meses para a Europa. E quando ele chega em volta, o filho disse, pai, o senhor conhece a Dona Maria? Se lembra da Dona Maria, que tinha uma ferida na perna? Ele disse, sim, eu dei alta para ela. Ela está curada. Ele disse, meu filho, com a ferida dela é que eu paguei a sua escola na universidade. Isso é botar o doente na mão para poder tirar dele. O médico ferido é aquele que cura. E diz assim, está liberto. Eu vou pegar outro doente. E ele agora está liberto. O Senhor Jesus Cristo é especialista em curar e não em manter pessoas reféns. Para quê? Ficar grudando em pessoas e lambiscando para mantê-las escravas dos sentimentos. Não. Você quer ser curado? Liberta-se. Vá dançar junto com Miriam do outro lado do rio, do Mar Vermelho. Pegue um tamboril e dance, glorificando a Deus pela sua libertação. E não fique aí gemendo, feito escravo no porão do navio. Quer ser curado? Tem muita gente que prefere a cama do aleijado ao andar vitorioso do discípulo de Cristo, desafiando os gerentes da religião.
elege o comodismo da inação ao privilégio da ação corajosa de um filho de Abba. Eu sou liberto. E você? Pronto. Fica aí com essa cara de... eu sou viúva. Eu olhei para um aqui e já peguei lá no canto. Eu sou viúva. Eu sou uma coitada. Coitada você quer ser coitada. Para chamar atenção, viuvinha malajambrada. Te peguei, hein? Eu te pego porque eu te amo. Furiosamente, para você sair dessa toca. A gente fica aí intocado com depressão, com indisposição, com ai de mim que vou perecendo. Levanta, toma o teu leito e anda. Você quer? Quer ou não quer? Ih, olha só uns dois aqui. Amém para vocês que estão amém. Mas eu estou vendo aqui uma turminha que quer ficar lá na Cafua. Cafua é um lugar escuro, que não tem janela, só tem porta. Você fica lá trancado como aquela vítima, deixando escorrer pelo canto da boca. Fui abandonada pelo meu marido. Meu marido me abandonou. E você ficou aí, ó, dona Cláudia, viu? Levanta e diz assim, eu não sou dessas. Eu estou pegando agora aqui. Vambora, vamos ver aqui. Ah, meu povo, Jesus é lindo, é lindo. Ele está lá na Betesda, na casa da misericórdia, olhando para você. Tem uma multidão, mas ele está olhando para você, o paralítico. O pior da turma. O pior. Você é o pior, eu sou o pior. Porque eu sou cego, coxo e manco. E paralítico. Os três. Eu não ganhava de nada. Mas ele chega e diz assim, vem filho, vem cá, levanta, toma o teu leito e anda. Eu estou caminhando aqui, irmãos. O Senhor me chamou a atenção. Filhinho, tem uma turma lá que se reúne na Avenida Paraná 76A, muito sofrida, muito magoada, muito sensível. Mas eu vou curá-los. Todos aqueles que quiserem. Nós vamos voltar para aqui, para esse assunto, viu? Vamos voltar para ele, que esse negócio é grande. Esse negócio é bom. Eu vou ler uma poesia e vamos... Eu só vou ler uma poesia que me mexeu. Senhor, Sue Garman. Senhor, tinha de ser mais fácil falar contigo. Tinha que ser bem mais fácil. A qualquer hora, em qualquer lugar. Mas, em geral, eu acho difícil. Há tantas atividades para realizar, tantas interrupções, tantas coisas que me preocupam e me confundem. De modo geral, justo quando parece estar na hora certa de orar, como tudo sob controle, alguém fala comigo, alguém bate na porta. Há tantas pessoas, Senhor, que falam comigo e tantas delas me irritam. Tantas delas falam e não dizem nada. Mesmo assim, Senhor, alguém precisa escutar em algum momento essas pessoas. As pessoas falaram contigo e não consigo encontrar um único texto da Bíblia que diga que não paraste para escutar aqueles que falavam contigo. E escutar até aqueles que não falavam. Às vezes devias estar sem paciência, cansado, com fome, desgastado de tanto andar, de tanto ensinar, querendo estar sozinho por um pouquinho para poderes falar com o teu pai querido. Mas escutavas, porque alguém tinha de escutar. Escutavas e todos saíam da tua presença
consolados, curados, ajudados. Tu vias quem não te via. Achavas quem não te procuravas. Perdoa-me, Senhor, por minha impaciência com os outros filhos, por minha irritação pelo meu tédio e mesmo às vezes, Senhor, minha raiva. Perdoa-me por meu egoísmo, que me faz pensar que as palavras que eu profiro para ti são mais importantes do que a necessidade do outro que precisa te ouvir através de mim. Tu sempre olhas para o aflito e marcas um encontro particular com eles, não agendado, com o abatido, para sarares a ferida que sangra. Que eu aprenda a te escutar, Senhor, não apenas com os ouvidos, mas acima de tudo com o meu coração. Depois de escutar, sei que providenciarás a calma e a tranquilidade de que preciso para erguer a voz em louvor a ti, como o meu médico ferido, que me cura pelas tuas pisaduras. Este é o Deus que cura feridos. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.